Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Regina Brandão, eu sou psicóloga do esporte já há mais de 30 anos, trabalhando sempre com atletas de alto rendimento, a grande maioria do meu trabalho. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem como é que eu cheguei nessa área, mas eu sou psicóloga clínica por formação e durante 10 anos trabalhei como psicóloga clínica, tive um berçário, e dava aula na faculdade de psicologia, e depois eu fui participar de um congresso que tinha um curso de psicologia do esporte, me encantei pela área, e aí mudei completamente a minha área de trabalho, aí fui fazer, como no Brasil há 30 anos atrás não tinha nada, eu fui para Cuba, fiz toda a minha formação em psicologia do esporte em Cuba, depois que eu voltei de Cuba, aí depois eu fui fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado na área, né? E ao longo desse tempo, de quando eu voltei de Cuba até hoje, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes equipes e grandes atletas. Trabalhei por mais de 20 anos com o Filipão, no futebol, claro, e com atletas olímpicos e atletas paralímpicos. Hoje eu desenvolvo um trabalho, aliás, são 3 trabalhos que nós temos lá no Comitê Olímpico Brasileiro, na Academia Brasileira de Treinadores, na preparação de atletas para os Jogos Olímpicos aí de Tóquio, eu trabalho com alguns atletas em especial, e num programa de identificação e desenvolvimento de talentos esportivos para o esporte, claro que eu fiquei responsável pela área da psicologia, né? Bom, essa foi a minha trajetória, digamos, dentro da área esportiva e, ao mesmo tempo, sempre estive vinculada à universidade. Hoje, eu já estou há 15 anos na Universidade São Judas, ali na Moca, em São Paulo, e eu trabalho num programa de mestrado e doutorado em educação física que tem uma linha de pesquisa que estuda fenômenos psicológicos no esporte. Aí é uma dica para quem um dia pretende fazer um mestrado ou um doutorado, nós temos essa linha e ali nós temos desenvolvido diferentes tipos de trabalho para o esporte, para a atividade física, e especialmente uma das minhas linhas é na elaboração ou na tradução e validação de instrumentos psicológicos para o esporte, porque nós precisamos de ter uma avaliação específica para atletas, ou seja, não dá para usar os testes da psicologia geral para poder avaliar os atletas em termos psicológicos, nós precisamos de instrumentos específicos. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse webinar, sobre essa avaliação no esporte e como é que eu penso essa questão da avaliação psicológica no esporte e, fundamentalmente, qual é a linha de trabalho que eu tenho que fundamenta toda essa minha avaliação, né? O que é importante vocês entenderem é que a avaliação psicológica ela faz parte da preparação psicológica de um atleta e outro dia eu vi uma professora falando sobre esse slide que vai aparecer na frente, que é a professora Kátia da USP, e que eu achei muito interessante, né? Falando o que é normalmente, o que as pessoas pensam que é a preparação psicológica? Primeiro, que é uma coisa para louco, o que não é verdade, né? A preparação psicológica é para qualquer pessoa que faz parte do contexto esportivo, né? Que é uma ajuda para aqueles que têm problemas, também não é verdade, né? A preparação psicológica e a sua avaliação é para todos os momentos da etapa esportiva, e não é só para o atleta problema, né? Que é o suporte para desajustados, também não é, nós trabalhamos, como eu estava falando, com todos dentro que compõem uma equipe esportiva, né? Deixa eu pôr o óculos aqui, que é uma ajuda para aqueles que não alcançam objetivos, também não é isso, que é uma condição básica para ganhar títulos, também não é verdade, que demanda tempo. Então, normalmente, as pessoas rejeitam um pouco a preparação psicológica porque acreditam muito nesses aspectos que estão aí. Nós, particularmente, acreditamos muito em outros aspectos, né? Que a preparação psicológica é um mecanismo para desenvolver habilidades psicológicas,
um caminho para aprimorar o desempenho esportivo, que ela ajuda na definição de objetivos e também é uma estratégia de autoconhecimento. Portanto, a preparação psicológica é extremamente importante para um atleta, para uma equipe esportiva, e ela deve compor o ambiente de trabalho de um atleta, da mesma forma que as outras preparações. A preparação psicológica, o que nós devemos fazer? Primeiro, observar. Né? Para eu começar uma preparação psicológica, eu tenho que observar os atletas com os quais eu estou trabalhando. Por exemplo, eu tenho que observar as reações individuais dos meus atletas, as reações dos diversos membros da equipe esportiva, como é que eles agem e reagem nos diferentes momentos, quem fica sozinho, quem come sozinho, quem, por exemplo, procura com frequência o departamento médico. Então, assim, nós temos muitas coisas a observar e o nosso objetivo é poder antecipar possíveis problemas. Eu estou vendo aqui que algumas pessoas entraram no chat, então eu queria dar boa tarde para todos também. Outra coisa importante para nós, dentro da preparação psicológica, é a questão da avaliação, né? E quando eu falo em avaliação, algo que para mim é muito significativo é buscar compreender qual é o perfil do meu atleta. Quando eu estou falando de perfil, eu estou dizendo que eu nunca uso uma avaliação só, ou seja, um teste só. Porque eu preciso saber como é que o meu atleta é em todos os aspectos psicológicos que têm relação com o desempenho esportivo. E outra coisa que eu faço, assim, eu nunca avalio psicologicamente, ponto, mesmo que eu use vários instrumentos, sem compreender qual a relação dessas questões psicológicas com o desempenho esportivo do meu atleta. Então, o que eu falo aqui, né, sobre a influência dos indicadores psicológicos sobre o desempenho, ou seja, eu não posso avaliar por avaliar, eu tenho que sempre observar qual é a relação disso com o desempenho esportivo, uma vez que a manifestação dentro do esporte, ela ocorre exatamente no desempenho esportivo. E outro aspecto que eu tenho trabalhado muito, que é qual a influência da cultura do atleta. Por exemplo, muitas vezes nós trabalhamos com atletas de outros países, então quanto essa influência cultural desse atleta, do seu país de origem, pode me dar informações diferentes na própria avaliação e, consequentemente, na preparação psicológica. Isso vale para dentro do país também, porque nós temos atletas que vêm de diferentes regiões do país, portanto, de diferentes culturas. Então, eu tenho que saber como é que são esses atletas e qual a influência dessa cultura deles de origem em termos da avaliação e da preparação psicológica. E para que serve a minha avaliação? Não é para fazer um psicodiagnóstico clássico, mas é para poder orientar e auxiliar o meu atleta nas questões psicológicas. Por exemplo, o que ele está bem, que ele continua assim, e aquilo que ele pode melhorar para aprimorar cada vez mais o seu desempenho na competição. Mas, para falar de avaliação, eu tenho que entender o que é o esporte, né? E por que nós falamos de psicologia no esporte, por que nós falamos de avaliação na psicologia do esporte? Primeira coisa que vocês têm que entender é que o esporte ele é multidimensional ou multifatorial. Eu, particularmente, gosto muito desse modelo, que é um modelo de um alemão, e que ele fala que o esporte, ele exige, ali o que está em amarelinho, talento, saúde e constituição. Ou seja, um atleta, vamos pegar o exemplo do Guga, ele tinha talento, ele tinha constituição, mas não teve saúde para continuar, provavelmente, mais 5, 6 anos de carreira esportiva. Ele teve que abandonar antes porque ele tinha problemas de saúde. Vocês não estão me vendo de pé, mas o meu sonho era ser jogadora de voleibol, eu tenho 1,5 m. Então, na verdade, eu poderia ter talento, poderia ter saúde, mas não tinha constituição e não tenho constituição para o esporte que eu gostaria de fazer, que seria o voleibol, tá? Agora, antigamente se pensava que bastava você selecionar os talentos
e esses talentos naturalmente iriam apresentar um rendimento esportivo elevado. Depois, começou a se estudar muito de que se eu tenho um talento é como um diamante bruto, eu tenho que lapidar o meu talento. E como é que eu vou lapidar esse talento? Através da preparação. Então, nos anos 70, 80, se deu muita ênfase para a preparação física, e aí vocês estão vendo que eu coloquei algumas valências, que a gente chama de valências físicas do esporte, por exemplo, força, velocidade, resistência, flexibilidade. Eu posso colocar qualquer uma, agilidade, a depender da modalidade esportiva, e eu posso dizer quais são as valências mais ou menos importantes. E também, que está lá em cima em vermelho, a questão da preparação técnica. Então, se acreditava que se eu pegasse o meu talento e lapidasse esse talento com o treinamento físico e o treinamento técnico, eu conseguiria ter atletas com alto rendimento esportivo. Aí se percebeu que eu o atleta tinha que ser trabalhado também nas questões táticas, principalmente nas modalidades de esporte com bola, né? Em que a tática é extremamente importante. Aí, a partir do 1980 e alguma coisa, quando começaram a televisionar, principalmente as grandes competições, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, se percebeu que muitas vezes os atletas treinavam muito bem, mas chegavam na hora da competição, eles não rendiam o esperado. E aí começou uma grande ênfase nas capacidades psicológicas, tentando compreender quais eram os fatores relacionados às capacidades psicológicas do esporte, o que um atleta precisava, e também da questão das relações sociais. Então, nós começamos a observar o esporte como multidimensional ou multifatorial. É claro que eu trabalho na diagonal, capacidades psíquicas e relações sociais, mas todas as outras são extremamente importantes para mim, para eu entender quais são as necessidades de um atleta, entender as necessidades da competição desse atleta, para que eu possa compreender quais são as capacidades psíquicas e como essas relações sociais podem interferir no rendimento de um atleta. Então, eu parto muito desse modelo, tá? Que é o modelo mais multidimensional. A outra é algumas características básicas da própria atividade esportiva. Por exemplo, ela é uma manifestação da atividade muscular. Isso nós não temos dúvidas, mas por isso que se questiona muito se xadrez seria uma modalidade esportiva, uma vez que não tem uma atividade muscular como nas outras modalidades. Mas o que exige uma atividade esportiva? O domínio de uma alta técnica de execução de movimentos. E o meu atleta treina para quê? Para poder competir. Então, a competição é um componente desse atleta. Além do mais, vocês estão vendo aí que o rendimento dentro do esporte exige que os atletas tenham memória, atenção, percepção, sensação. Então, nós estamos já começando a falar de aspectos psicológicos. Outra coisa importante é que a atividade física, ela sempre será a manifestação máxima das forças físicas e psicológicas. O que quer dizer isso, né? Que o meu atleta vai ter muitas vivências emocionais que são fortes e intensas. Algumas são positivas, que fazem o meu atleta competir melhor, e outras são negativas e fazem meu atleta ter um rendimento negativo. Então, quando nós falamos de esporte, nós estamos sempre falando de manifestação de forças físicas e psicológicas. E outro aspecto também extremamente importante para nós é que dentro do esporte eu tenho uma diversidade de emoções. Por exemplo, eu tenho medo, raiva, ansiedade, frustração, vergonha, satisfação, prazer, euforia, depressão, felicidade e culpa. Ou seja, tudo que nós seres humanos sentimos fora do esporte, um atleta também sente lá dentro do contexto esportivo. Então, eu posso dizer para vocês que a atividade esportiva, ela é permeada por muitas emoções.
Portanto, isso significa que os atletas têm que saber lidar com essas diferentes emoções, né? Que eu falo aí, tem que saber dominar suas emoções e mais. Essas emoções são dinâmicas, por isso que eu coloco ali como estado emocional. Então, meu time faz um gol, vem lá, satisfação, prazer, euforia. Se um minuto depois tomar um gol, pode vir medo, raiva, ansiedade, frustração e daí para frente. Isso vale tanto nos treinamentos quanto nas competições. Outra coisa esportiva, outra característica importante para nós, em se falando de aspectos psicológicos, é que a atividade esportiva é uma atividade na qual o nosso atleta compete primeiro contra os seus próprios limites e contra outros. Então, o tempo todo, ele está competindo contra os seus próprios limites. Ou seja, ele precisa ter resiliência, força de vontade, garra, determinação para lidar também contra os seus próprios limites. Antes, muitas vezes, de pensar que ele está lidando contra outros, ou seja, com seus adversários. E dois aspectos que eu penso que são muito importantes para nós quando trabalhamos com atletas é que muitas vezes o meu atleta treina por anos por alguma coisa que ele nunca vai alcançar. Ou seja, quantos atletas têm condições de estar numa seleção brasileira? Vamos pensar do próprio voleibol. Então, assim, os nossos atletas, digamos que de 10 mil que treinam voleibol, nós vamos ter 12 que vão chegar numa seleção brasileira. Isso quer dizer que muitas vezes meu atleta treina por anos para alguma coisa que ele nunca vai alcançar. Como é que nós podemos trabalhar com esses atletas? E uma vez que ele chega lá, como é que ele se mantém? Né? Como é que eu luto para me manter no alto rendimento? Às vezes eu consigo chegar, mas muitas vezes o meu atleta não consegue se manter no alto rendimento. Então, tudo isso para mostrar para vocês que assim, a atividade esportiva tem componentes muito importantes para nós, em termos psicológicos. E por isso é que se faz necessária a preparação psicológica dos atletas. O que o treinamento tradicional não faz o atleta naturalmente ter uma preparação psicológica adequada para o esporte. Ele precisa, de fato, de uma assessoria psicológica, né? Por quê? Porque quando ele não consegue lidar com determinadas situações, ele passa a apresentar problemas emocionais que são problemas não físicos, que nós chamamos, né? Por exemplo, ansiedade, medo, baixa autoconfiança, e isso muitas vezes acaba arruinando o seu desempenho esportivo. Bom, espero que vocês aí tenham compreendido assim, quais são os parâmetros que fundamentam o meu trabalho em termos de preparação psicológica no esporte e por que se falar em preparação psicológica no esporte. Muito bem, dentro do processo de intervenção propriamente dita, a nossa avaliação psicológica, digamos que é a minha linha de base para eu poder trabalhar com o meu atleta. E ela tem algumas características para nós que são muito importantes e que nós temos que pensar, né? O que vai fundamentar o meu trabalho? Primeiro, nós já vimos um pouco que, assim, nós temos por objetivo avaliar sempre a influência dos indicadores psicológicos do desempenho. Ou seja, eu quero saber até que ponto as questões psicológicas influenciam lá no desempenho. E para isso, então, eu vou verificar e vou fazer um perfil psicológico individual e, no caso de esportes coletivos, eu vou fazer um perfil coletivo dessas capacidades psicológicas com o objetivo de poder estar orientando o meu atleta e os treinadores, ou a minha comissão técnica, para o uso adequado das habilidades psicológicas, né? O que nós temos sempre que pensar é que testes psicológicos, eles são uma forma de tentar objetivar alguma coisa que é subjetivo por natureza. Ou seja, uma forma de me dar um valor, um número, para alguma coisa que é extremamente subjetiva. Mas tem algumas questões importantes. Por exemplo,
Primeiro, cada atleta é como se fosse um texto, que eu, como psicólogo, tenho que saber ler, captar todos os sinais e mensagens desse atleta e interpretar para eu poder me comunicar com ele da melhor forma possível. Então, eu tenho que saber fazer essa leitura do meu atleta. Outro aspecto importante é que eu posso avaliar diferentes aspectos. Por exemplo, com relação à autoimagem pessoal do meu atleta, a autoimagem motora, física, emocional, cognitiva, social, como ele se avalia nesses diferentes aspectos. Eu posso avaliar as relações afetivas e sociais com a comissão técnica, que identidade ele tem com o clube, ou com, por exemplo, se ele vai para os Jogos Olímpicos, que identidade que ele tem com o país que ele está representando, quais são as relações afetivas e sociais entre os atletas da mesma equipe, quais são os estados emocionais e cognitivos situacionais, ou seja, estados emocionais que se modificam ao longo do tempo, e algo que eu acho muito importante e que muitas vezes nós esquecemos de olhar quais são as crenças que os meus atletas têm. E vocês vão observar que muitos atletas têm o que a gente chama de crenças limitantes. Por exemplo, eu não consigo, não vai dar certo, ele é o número 1 do ranking, ele é muito melhor do que eu. Tudo isso eu considero como crenças limitantes, porque limitam o desempenho do atleta, né? Então, nós da psicologia temos que conhecer quais são essas crenças e como é que nós podemos trabalhar com essas crenças dos atletas. Outra coisa muito importante, falando de avaliação, o que vai determinar o que eu vou avaliar é alguma coisa que nós chamamos de especificidade da modalidade esportiva, ou seja, as características da modalidade, e que são diferentes de uma modalidade para outra. Às vezes, até dentro da mesma modalidade, você tem aspectos diferentes dependendo da prova que o atleta faz. Se vocês pegarem a natação, vocês vão ver que um velocista tem requisitos psicológicos completamente diferentes de um nadador que nada 1.500 metros, 800 metros, ou seja, que nada fundo. No atletismo, nós temos as provas de pista, 100, 200, 400, 800, 5.000, 10.000, mas nós temos as provas de campo, lançamentos, arremessos, que exigem do atleta habilidades psicológicas diferentes. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar quando trabalham no esporte é quais são as atividades que meu atleta realiza, qual o conteúdo psicológico dessas atividades e que métodos psicológicos eu tenho para trabalhar com esses conteúdos, ou para avaliar esses conteúdos. Então, sempre nós temos que partir da atividade que o atleta realiza, compreender o máximo possível quais são os conteúdos que estão relacionados a essa atividade, né? No nosso caso, os conteúdos psicológicos, e que métodos psicológicos que eu tenho para poder avaliar esses conteúdos. Eu posso usar instrumentos, testes, escalas, inventários, entrevista, eu posso usar diferentes métodos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem como funciona. Como perceberam, eu estou com dor de garganta. É muito importante que vocês descrevam as particularidades dessa atividade. Quais são as condutas e as manifestações psicológicas dessas atividades para cada período de preparação. Tem uma pergunta aqui da Emanuele que fala, pensando nisso, preparo psicológico dos atletas profissionais é diferente dos de base? As expectativas são diferentes? Emanuele, essa é uma ótima pergunta, porque se eu pensar na atividade, no conteúdo, eu tenho que pensar nisso, em cada etapa da preparação de um atleta e quais são as atividades, os conteúdos para cada categoria de atletas que eu trabalho. Então, claro que um atleta
profissional ou de alto rendimento, ele tem exigências que muitas vezes os atletas que estão na base não têm. Mas às vezes os atletas da base têm outras exigências que os atletas profissionais ou de alto rendimento já não têm mais. Então, por isso que eu preciso analisar muito bem quais são as atividades que eles realizam e quais são os conteúdos, pensando faixa etária, categoria e nível de competição do meu atleta. Eu preciso pensar nisso tudo. Então, é uma ótima pergunta a sua, tá? Como eu estudei em Cuba e fiz a minha formação em psicologia do esporte em Cuba, a escola cubana, ela vem da escola russa. E a escola russa tem o pessoal do treinamento esportivo, que é uma área muito forte na Rússia, e eles dividem as modalidades esportivas em 4 grandes grupos. E vocês vão ver que as atividades e as necessidades psicológicas desses 4 grandes grupos são diferentes. Então, eu trouxe para mostrar para vocês como isto se relaciona e como é que nós temos que pensar na nossa preparação, na nossa avaliação. O primeiro grupo de modalidades é o que eles chamam de arte competitiva e coordenação. Por exemplo, as ginásticas todas, né? O que acontece com as ginásticas? Elas são eminentemente técnicas e individuais, né? Muitas vezes eu tenho apresentação de grupo, mas elas são individuais. Não existe, por exemplo, um recepciona a bola, um levanta, um ataca. Não existe isso nessas modalidades, né? Esses atletas precisam ter muita coordenação de movimento, muito equilíbrio, muito controle emocional. Vocês imaginem uma ginasta que está numa trave de equilíbrio, que tem 10 centímetros a trave de equilíbrio, o quanto de controle emocional ela tem que ter, de equilíbrio e coordenação de movimento, né? Tem que ter muita vontade para poder treinar, muitas vezes, a mesma coisa por anos, né? Percepção, que eu chamo de percepção especializada, em termos de tempo, espaço, ritmo e música, né? Que muitas vezes tem apresentação com música. Tem que ter muita concentração da atenção, então tem que ter um volume da atenção muito restrito, não pode ter uma atenção com uma distribuição muito ampla, e tem que ter muita concentração e foco. E também representação mental, porque esses atletas, o tempo todo, eles ficam mentalizando a sequência de movimentos que eles têm que fazer, na trave, ou nesses movimentos de fita, ou na corda, é tudo treinado, a mesma sequência de movimentos, às vezes por mais de um ano, às vezes é num ciclo olímpico, tá? De forma diferente, os esportes de combate, que a gente chama, e aqui entra judô, MMA, taekwondo, todas as lutas, tem sempre um enfrentamento direto com o adversário. E para isso, o que meu atleta precisa? Ter velocidade de reação, desenvolver muito o pensamento estratégico de luta, tem que ter um elevado desenvolvimento dessas qualidades da força de vontade, que a gente chama valentia, audácia, decisão, perseverança, porque eles entram na luta para bater, para apanhar, né? Também tem que ter um desenvolvimento de percepção especializada, por exemplo, tempo, movimentos, e em algumas modalidades tem os implementos. Por exemplo, a luva de boxe é um implemento. No taekwondo você tem o capacete, você tem aquele colete que eles usam, esses são implementos, ele também tem que ter essa percepção desses implementos, né? Aí, por outro lado, nós temos todas as atividades de jogos com bola. Aí tem outros aspectos que são importantes. Eu falo sempre numa atividade que se desenvolve em coletivo, né? Tirando o tênis individual, por exemplo, o tênis em dupla é um coletivo, só que é um coletivo de 2 pessoas. Então, eu tenho que analisar as relações interpessoais, como é que esses atletas se dão, qual o grau de compatibilidade psicológica entre esses atletas, o quanto eles são coesos. Coesão quer dizer, e agora eu vi que tem uma flechinha errada aí, já vou mostrar para vocês o que está errado.
O grau de coesão é o grau de o quanto esses atletas estão unidos em torno de um mesmo objetivo. O estilo de direção, o que eu quero dizer isso? Como é que o meu treinador dirige a sua equipe? Ele é um líder mais democrático ou um líder muito autoritário, autocrático? A questão do capitão, né? O capitão é um líder mais técnico ou é um líder afetivo? Mas talvez o mais importante dos esportes com bola é qual é a efetividade desse coletivo aí para enfrentar as situações competitivas, né? Eles podem ser muito amigos, o treinador tem um estilo democrático de trabalho, mas se esse coletivo não foi efetivo para enfrentar as situações competitivas, não nos adianta muita coisa, né? E a última categoria de esportes são o que a gente chama de força rápida e resistência. Aí vocês têm o pessoal do levantamento de peso olímpico, né? São atividades com volume de carga física elevada muito intensa, são técnicos e também individuais. Isso significa que meu atleta tem que ter muita representação ideomotora. O que é isso? Ele mentaliza e executa o movimento, tá? Tem que ter muita coordenação. Nesse caso, por exemplo, aqui, dessa atleta de LPO, né, que é levantamento de peso olímpico, tem que ter muito ritmo e coordenação para ela poder levantar o peso e fazer depois o levantamento total do peso, né? Como é uma modalidade que faz sempre a mesma coisa, os atletas têm que ter muita motivação para evitar os efeitos da monotonia. E também tem que ter um elevado desenvolvimento da força de vontade, né? Porque como são modalidades que trabalham com muito volume de carga, intensidade de carga e quantidade de repetições, isso gera muito cansaço. Então, vocês estão vendo, nós temos 4 grupos de modalidades que têm atividades diferentes, consequentemente, conteúdos psicológicos diferentes, e eu tenho que ter uma metodologia que me permita avaliar esses conteúdos e treinar os atletas em cima das necessidades dessas modalidades, que são diferentes de uma modalidade para outra, né? Falando especialmente na avaliação psicológica, uma das avaliações que eu uso muito é a dos estados emocionais. Nós usamos um instrumento que vem... É um instrumento que foi validado nos Estados Unidos há muitos anos atrás. Na teoria, ele não era para o esporte, ele foi depois adaptado para o esporte, e ele, na sua versão grande, chamava-se POMS, P-O-M-S. Depois ele foi feita uma validação que a gente chama de um POMS curto, que é o BRUMES. Esse BRUMES foi validado para o Brasil, na versão curta, que é uma versão que leva 5 minutos para o atleta responder. E ele avalia estados de humor. E aí nós temos 6 estados de humor: tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão. Desses 6, 5 são negativos e somente um é positivo, que é o vigor. Portanto, quanto menor o valor de tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão, melhor. E quanto maior o valor de vigor, melhor. Esse vigor está relacionado com vigor psicológico. Esse é o perfil que se considera um perfil ideal. Vocês vão ver aí que a primeira coluna da esquerda e a última da direita é a coluna do percentil. E aí nós vamos ver os resultados do meu atleta frente aos diferentes estados de humor. Cada coluna avalia um estado de humor. Então, a primeira é tensão, depois é depressão, raiva, vigor, fadiga e confusão. Quando o meu atleta tem um perfil assim, nós chamamos de perfil iceberg, porque parece a pontinha de um iceberg. E este perfil tem todas as negativas baixas e a positiva bem elevada. Isso nós denominamos perfil iceberg, que é um perfil que está relacionado com garra, determinação e força de vontade. Portanto, é um perfil muito importante para nós. Esse é um instrumento que me permite observar diferentes aspectos. Se vocês olharem o desenho
Ops, deixa eu voltar lá, porque é o desenho anterior. Se vocês olharem bem, o primeiro desenho, né? O primeiro gráfico, o que eu tinha aqui? Todas as negativas baixas e o vigor alto. Se eu olhar agora para esse, eu tenho como se fosse um iceberg invertido. Eu tenho todas as negativas altas e o vigor baixo. Isso nos dá um indicativo, principalmente a relação vigor-fadiga, que são as duas bolinhas que vocês estão vendo aí, sendo que o vigor está baixo e a fadiga está alta, que pode ser um indicativo do que a gente chama de overtraining, ou excesso de treinamento, ou de um processo de burnout, de saturação física e emocional. Tá? E, diferentemente desse gráfico de overtraining, eu tenho um que eu dei o nome de desordens emocionais. Por que não é um overtraining? Porque se vocês olharem a bolinha, vocês vão ver que a percepção de fadiga está muito baixa. Então, o problema dele não é um cansaço físico, que é o caso do overtraining, mas pode ser alguma coisa mais que esteja acontecendo com ele em termos emocionais. Portanto, é um instrumento que me dá muitas opções de análise. Por exemplo, quando eu tenho esse daí, o tal do iceberg, eu tenho um vigor elevado. O que faz isso? Ele aumenta a percepção de eficácia pessoal, e essa percepção de eficácia pessoal está muito associada ao rendimento esportivo. Se eu tenho depressão e confusão elevados, né, que são as duas bolinhas vermelhas, a depressão e a confusão, elas têm uma alta correlação positiva. Sobe uma, tende a subir o outro também, né? Isso leva a uma dificuldade para manter um controle emocional correto, e isso tende a diminuir o rendimento esportivo, tá? Por outro lado, se eu tenho a fadiga muito elevada, isso reduz a percepção de eficácia pessoal, consequentemente, isso também traz uma queda de rendimento esportivo. Se eu tenho, por exemplo, a tensão elevada, acho que é difícil aí para vocês olharem, isso significa muitas vezes também que o meu atleta ele pode ser muito ansioso, estar muito tenso. Então, isso pode ser ruim para o desempenho esportivo também, porque um atleta muito ansioso e muito tenso, ele vai ter dificuldade para manter um controle emocional correto. E a grande questão é a da raiva, né? Por exemplo, a gente sabe que a raiva, muitas vezes, ela é um estado de ânimo muito poderoso. Mas tanto ela pode ajudar, quanto ela pode atrapalhar. Mas nós sabemos que em esportes de luta, muitas vezes essa raiva é importante, principalmente nesses esportes de contato, né? Boxe, karatê, judô, taekwondo, tudo, muitas vezes a raiva elevada pode ser um fator positivo. Vocês viram que assim, eu tenho diferentes curvas usando o mesmo instrumento, que me dá diferentes possibilidades de análise. O que nós sabemos é que assim, quando os atletas têm o mesmo nível físico, técnico, tático, como esses que disputam campeonatos brasileiros e internacionais, esse instrumento nos ajuda a avaliar os estados de ânimo e saber qual a possibilidade de isso interferir no desempenho do atleta de forma exitosa ou não. Então, é um instrumento muito importante para nós, tá? Outros instrumentos aqui, que eu vou passando para vocês, por exemplo, o inventário de burnout, que avalia 7 aspectos importantes: a capacidade do atleta lidar com as adversidades do esporte, o seu desempenho sob pressão, as metas que ele estabeleceu para ele, a sua confiança, a sua concentração, a sua capacidade de entrar em quadra e lidar com a pressão e com o estresse, e o seu grau de treinabilidade. Então, nós podemos avaliar isso nos atletas e saber quais são os requisitos que ele está em falta, que nós temos que ajudar no treinamento. Eu calculo aí, esses valores nós avaliamos entre 0% e 100%, que no mínimo 70% um atleta tem que ter. Se eu estiver trabalhando com atletas olímpicos, ele tem que estar no mínimo de 80% em todas as variáveis. Se não está, nós temos que ajudá-lo a trabalhar, né?
Um dado importante para nós são as características psicológicas dos grandes campeões. Nós fizemos um amplo levantamento nos comitês olímpicos internacionais para saber como eles estão trabalhando com determinadas habilidades psicológicas e aí nós encontramos uma série de habilidades psicológicas que estão relacionadas com os grandes campeões. Por exemplo, robustez mental. Robustez mental é um termo que vem do mental toughness, em inglês. Nós traduzimos por robustez mental e não por força mental, porque nós achamos que um atleta robusto mentalmente é mais do que um atleta forte mentalmente, tá? Então, se o atleta tem esperança, se ele tem estratégias de coping, se ele é um atleta resiliente, qual o grau de competitividade desse atleta, motivação intrínseca, otimismo, se ele tem um perfeccionismo adaptativo, isso é um dado interessante, porque hoje nós trabalhamos com duas categorias de perfeccionismo, adaptativo e não adaptativo, e da mesma forma que otimismo, nós trabalhamos com a relação otimismo-pessimismo, o quanto meu atleta é combativo, ou seja, na hora da competição ele consegue ter essa combatividade, controle emocional e concentração. Hoje, tirando competitividade e combatividade, nós já temos instrumentos validados para avaliar os atletas brasileiros em todos esses aspectos. Então, portanto, os estados emocionais, mais esse grupo todo de habilidades psicológicas, nos dão hoje um perfil psicológico do meu atleta extremamente importante e que está muito conectado ao desempenho esportivo. Mas é importante nós, além de avaliar os instrumentos, nós temos outros tipos de avaliação mais qualitativas. Por exemplo, quanto de habilidade natural o meu atleta tem para enfrentar o alto rendimento? Alguns atletas enfrentam isso naturalmente, outros nós temos que ajudá-los a desenvolver recursos para enfrentar o alto rendimento, tá? Outra, como é que ele interage com as múltiplas oportunidades que aparecem no dia a dia? Por exemplo, como é que meu atleta interage com o sucesso, com o fracasso, com problemas de relacionamento, com as broncas do treinador, né? Se ele tem dificuldades para enfrentar essas situações, isso pode levar a muitas disfunções cognitivas, emocionais e comportamentais. Vocês têm uns desenhos aí que mostram muito reações cognitivas, emocionais e comportamentais em atletas de tênis, né? Aí nós também vamos avaliar a questão da ansiedade, e lembrando que a ansiedade mostra um preparo psicológico deficiente. Então, um atleta muito ansioso, muitas vezes ele é derrotado em jogo antes do próprio jogo começar, tá? Ou da competição começar, né? A questão da motivação, né? E para nós é extremamente entender o porquê que meu atleta é um atleta, como é que ele se sente, como é que ele pensa com relação ao esporte que ele pratica. E fundamentalmente, hoje nós trabalhamos com a teoria da autodeterminação. Eu recomendo muito que vocês leiam essa teoria, porque é a teoria básica do nosso trabalho. E hoje, dentro dessa teoria, tem micro-teorias e tem uma super importante para nós, que é a teoria das necessidades psicológicas básicas. Hoje nós estamos oferecendo no Brasil, pela primeira vez, um curso chamado Empowering Coaching. Lembrando que a palavra coaching aí não tem nada a ver com o coaching tradicional, mas ela tem a ver com treinador. Coach quer dizer treinador. E Empowering Coaching é um programa para empoderar treinadores nos aspectos psicológicos e que, por sua vez, vão empoderar os seus atletas. Então, nós vamos ter o lançamento oficial no Brasil desse programa, agora no próximo dia 14 de setembro, lá na Universidade São Judas. Se vocês quiserem informações sobre esse programa, que é um programa muito bonito, vocês podem entrar no site do Sympla, sympla.com.br, e procurem lá Empowering Coaching, que mostra todas as características do programa, como é que ele se baseia.
É um programa lindo, ele vale para psicólogos, para preparadores físicos, para treinadores, ou seja, para todas as pessoas que trabalham com os atletas, né? Eu sou suspeita para falar, mas eu recomendo, tá? O importante para nós, quando nós falamos de motivação, é olhar não só o quanto ele está motivado, mas fundamentalmente a qualidade da sua motivação, em termos de razões pelas quais ele está motivado. Por exemplo, ele se diverte com o esporte, é como se fosse aquela figura, célebre figura do iceberg, né? Se eu penso em quanta motivação o meu atleta tem, eu só vejo a parte de cima do iceberg. Não é o iceberg do Brumes, tá? Já não tem nada a ver. E se eu penso na qualidade da motivação, eu vou olhar o que está embaixo desse iceberg, né? Aonde ele está lá embaixo. Então eu vou perguntar, ele se diverte com o esporte? Ele se sente bem consigo mesmo quando pratica esporte? Praticar esporte promove o bem-estar do meu atleta? Potencializa as suas habilidades? Ele gostaria de seguir praticando esporte ou ele pensa em abandonar? Tudo isso tem a ver com a nossa motivação intrínseca e por isso que é muito importante vocês entenderem essa teoria da autodeterminação e, fundamentalmente, essa teoria das necessidades psicológicas básicas, que é uma microteoria dessa teoria da autodeterminação. Vamos avaliar também a questão do estresse, né? E é muito importante entender quais são as situações que geram estresse nos atletas. E que, por sua vez, vão esgotar os recursos físicos e psicológicos do meu atleta. Eu estou falando aqui de estresse negativo, tá? Porque hoje se sabe que existe um estresse positivo também. Então, vocês, numa quinta-feira à tarde, estarem aqui num chat, assistindo uma aula, digamos assim, eu posso considerar como um estresse positivo, espero, né? E não negativo, né? Tem várias fontes de estresse no esporte, tem fontes que nós chamamos de diretas e fontes que são indiretas. As diretas têm a ver com o próprio sujeito, né? Por exemplo, se o sujeito tem uma característica de personalidade muito ansiógena, se ele tem falta de experiência, se ele tem expectativas muito elevadas para o seu nível, se ele tem muita motivação extrínseca e não intrínseca, se ele tem pouca aspiração ou muita aspiração, o próprio contexto em si, né, o treinamento, alimentação, viagens, alojamento, adversários, torcida, habilidade técnico, são fontes diretas de estresse, e eu tenho as fontes indiretas, por exemplo, trabalho, escola, família, dinheiro, doença, gravidez, que muitas vezes acontece de forma inesperada, pode ser um grande fator de estresse, né? Concentração, nós já vimos que ela é muito importante. Aqui eu fiz um gráfico para vocês entenderem que, assim, na linha pontilhada, eu tenho a exigência da tarefa. Quanto maior a diferença entre a exigência da tarefa e a minha concentração, maior a probabilidade de meu atleta cometer erros. Então, o meu nível de concentração, ele tem que ser muito semelhante ou muito similar às exigências da tarefa que eu estou cumprindo. Se tem muita distância, aumenta cada vez mais a probabilidade do meu atleta cometer erros, né? E lembrando que, diretamente relacionada à concentração, tem um negócio que nós chamamos de tomada de decisão. E a tomada de decisão tem várias coisas que afetam essa tomada de decisão. Por exemplo, distração, desmotivação, fadiga, ou quando a tarefa é muito exigente e meu nível de concentração é muito baixo. Isso vai alterar a tomada de decisão do meu atleta, né? Por último, para falar um pouquinho sobre a questão da coesão do time, né? Coesão é aquela colinha, aquele cimento que mantém todo mundo unido em torno de um mesmo objetivo. Por que nós falamos de coesão? Eu adoro digamos assim, essa fórmula, que é quase uma fórmula matemática, e eu gosto de mostrar muito para os atletas e para os treinadores, para que eles entendam por que é importante se trabalhar com a questão da coesão. Por exemplo, a produtividade real de um atleta, aquilo que de fato um atleta ou uma equipe alcança, é igual àquilo que ele poderia alcançar, menos as perdas devido a problemas de relacionamento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quanto maiores os problemas de relacionamento, menos o potencial, o real é igual ao potencial. Então, a gente fala assim, puxa, ele poderia ter ido muito melhor, mas não foi.
Então, nós temos que evitar o máximo possível que apareça problemas de relacionamento, né? Eu uso sociometria para avaliar isto, eu vou avaliar, dependendo das minhas necessidades, diferentes aspectos. Eu faço uma sociometria e desta sociometria eu transformo isso num desenho das relações sociais, né? Então, deixa eu ver, aqui é a sociometria, digamos, eu faço uma planilha no Excel em que eu vou montando que atleta escolheu quem, por exemplo, na escolha do capitão. Os atletas que estão lá em cima, do número 1 ao 24, em vermelho, são os que escolheram. E os que estão aqui na lateral, né, na linha vertical, são os escolhidos. Então, vejam lá, o número 1, ele escolheu o número 10 como capitão em primeira opção e o número 1 em segunda opção. Então, eu faço sempre o atleta poder escolher, dar duas opções, tá? Vou mostrar para vocês rapidamente a escolha, por exemplo, de um relacionamento, deixa eu mudar aqui, já colocar os dois, de um relacionamento socioafetivo, que eu vou observar quem são os melhores amigos dentro do grupo, né? Então, cada um podia dar duas opções. Vejam que em primeira opção, que curioso, isso aqui é uma equipe de voleibol, né? Eu tenho lá, os membros da comissão técnica ficaram para fora do círculo. Eu gosto muito de trabalhar com esse modelo que a gente chama de círculos concêntricos. Quanto mais escolhido foi um atleta, mais ele está ali no meinho. Quanto menos escolhido for, mais ele está para fora. Aqueles que estão fora do círculo é porque não foram escolhidos por ninguém. E, curiosamente, nessa equipe, nós tivemos muitas duplas de amigos. E como eu tinha a flecha dos dois lados, o que significa? O número 13 escolheu o 2 escolheu o 13. O 12 escolheu o 11 escolheu o 13. E o único que ficou de fora aqui foi o número 4, tá? Não é comum que os caras escolham como melhores amigos os membros da comissão técnica. Mas, em segunda opção, vocês vão olhar que o técnico foi escolhido por 2 atletas e a pessoa que trabalhava na estatística também foi escolhida por um atleta. E o número 4, não foi escolhido nem em primeira opção, nem em segunda opção. O que significava para nós isso? Que ele estava na periferia das relações sociais, né? A única pergunta que eu faço negativa, eu não gosto de trabalhar com perguntas negativas, é sobre com quem ele quer dividir o quarto e com quem, por algum motivo, ele não gostaria de dividir o quarto. As flechinhas em azul são as rejeições. Então, veja que o número 4 não foi escolhido como ninguém, como melhor amigo, ainda foi rejeitado por 2, né? Então, é super interessante nós observarmos isso. Na verdade, eles escolhem, mas eles não precisam me dizer por quê e eu respeito a escolha, tá? Depois nós tínhamos aqui, olha, a escolha deixa eu passar e colocar os 2 gráficos, primeira e segunda opção, com quem você mais gosta de jogar. Veja que nós tínhamos uma alta incidência ali no número 5 e no número 1 e no número 3, em primeira opção. E em segunda opção nós temos o número 8, portanto são alguns personagens importantes para nós dentro da equipe. E aqui, olha, a escolha do capitão, olha só essa primeira opção, né? Nós tínhamos quase uma unanimidade de respostas no número 5, que foi aquele escolhido com quem mais gostavam de jogar, portanto, um super personagem para nós, e só ele escolheu o número 2, né? Todos os outros o escolheram. E em segunda opção, eles ficaram entre o 13 e o 3. Portanto, nós temos 3 atletas aí muito importantes para se trabalhar dentro de uma equipe esportiva, o 5, o 13 e o 3, né? Porque eles tiveram um alto nível de escolha como possibilidade de capitão. Eu, muitas vezes, busco compreender como é que os meus atletas do grupo escolhem o seu time. Então, nós podemos ver assim, eles tinham que escolher quem eles escolheriam para jogar. Então, veja a alta incidência de alguns. Isso aqui é um time de futebol, tá? E vejam aqui, num time de voleibol, eu perguntei quem eles escolheriam para ser titular, e se o jogo tivesse empatado e fosse por tie-break, lá no quinto set, quem eles escolheriam para jogar o tie-break. E vejam ali, curiosamente, eu não sei porque ficou assim meio esquisito, mas se vocês olharem o terceiro grupo de colunas, nós temos um atleta que foi escolhido por todos para começar jogando,
mas não foi escolhido para jogar o tie-break pela grande maioria. Enquanto o segundo atleta só foi escolhido por 3 em 14 para começar jogando, mas olha como ele foi escolhido para jogar o tie-break. Então, são informações muito importantes para nós em termos de conhecimento dos atletas, né? E aqui, que eu falei para vocês que a cultura é super importante, né? Eu vou mostrar só um estudo que eu tive a oportunidade de fazer com algumas equipes de futebol. A minha tese de doutorado foi a elaboração e validação de um inventário de estresse para o futebol, que tinha lá 77 situações gerais específicas que poderiam gerar estresse nos atletas. Esse é o tal do ISF, que é Inventário de Estresse no Futebol. Então, os atletas tinham que ler cada aspecto e dizer se isso interferia de forma negativa, se era neutro ou interferia de forma positiva no seu desempenho. Se fosse negativo ou positivo, ele tinha que marcar a intensidade. É muito mais ou menos ou um pouco negativo, é um pouco mais ou menos ou muito positivo. Então, em cada linha ele fazia um xizinho só, tá? Então, a gente coloca isso dentro de um gráfico e aí eu fui comparar por países, né? Aqui acho que não vai ficar muito claro para vocês, mas assim, eu comparei a seleção brasileira com jogadores de uma equipe do Japão, que disputa a Liga Japonesa. Nós encontramos diferenças em 29 itens, e os brasileiros sempre veem as coisas ou muito boas ou muito ruins, são muito mais over em relação ao japonês. Depois eu comparei com o Deportivo Cali, da Colômbia, e encontramos diferenças em 32 itens, e da mesma forma, os brasileiros sempre viam as coisas ou mais intensas, ou menos, mais negativas ou mais positivas, né? Depois eu tive oportunidade de trabalhar com a seleção portuguesa, e olha que curioso, espero que dê para vocês verem mais ou menos aí. O Brasil tem verde, Portugal em vermelho. Nós encontramos diferenças estatisticamente significativas em 48 itens de 77. Se vocês olharem os portugueses, eles tendem para o neutro, e os brasileiros muito para cima e para baixo, né? Então nós somos muito passionais, muito emocionais, e as coisas ou são muito boas para nós ou são muito ruins, né? Temos que observar alguns transtornos clínicos, porque isso existe no esporte, né? Algumas alterações psicossomáticas, quando o meu atleta está com esgotamento psicológico, distúrbios alimentares, principalmente em modalidades que têm peso, controle de peso, alguns transtornos obsessivos e depressão. Nós temos que observar isso e, quando aparece nesses casos, nós temos que encaminhar para um psiquiatra, e tem atletas que nós temos que encaminhar mesmo. Isso foi assim, hoje nesse seminário, inclusive eu agradeço bastante ao Vetor o convite para estar aqui e poder conversar com vocês, um pouco para vocês entenderem assim, como é que eu vejo as questões psicológicas do esporte, o que fundamenta o meu trabalho como psicóloga do esporte aplicada, né? Mas eu venho muito da área acadêmica, da área da ciência, então tenho uma preocupação de estar sempre fundamentando teoricamente todo o meu trabalho. Então, a teoria que eu falei para vocês da autodeterminação é uma teoria que fundamenta o meu trabalho, e a outra é o modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Então, são as duas grandes teorias que fundamentam todo o meu trabalho, né? E, consequentemente, a avaliação psicológica que eu faço dentro do esporte, ela tem muito a ver com essas teorias que eu utilizo e por que eu vou usar determinadas avaliações e não vou usar outras, tá bom? Então, foi um prazer enorme, espero que vocês tenham realmente aproveitado, e se precisarem, podem entrar em contato comigo aí através do meu e-mail, tá? Um beijo para todos e boa tarde. Obrigada, Bruno. Acho que ele não desligou aqui, deixa eu ver. Deixa. Acho que tem que ser com isso. Entendi.